Olá, eu sou o professor Rogério, professor de língua portuguesa, também professor do curso do Portal de Línguas. E hoje eu gostaria de contribuir com o conhecimento daqueles que se interessam por fazer provas de concurso. Eu gostaria de fazer hoje uma diferenciação, gostaria de diferenciar uma oração coordenada de uma subordinada. Tá ok? Será rápido o vídeo, mas para que a gente possa ter uma noção, porque pequenos detalhes podem ajudar muito na hora de nós fazermos uma prova, tá ok? Então coloquei aqui diferenciando uma oração coordenada de uma subordinada. Então veja bem aqui embaixo, olha só, eu coloquei assim escrito: uma oração coordenada possui uma sequência de orações em que uma não exerce função sintática de outra. Em outras palavras, a segunda oração, na hipótese de haver duas orações apenas, não pode ser classificada como sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, adjunto adnominal ou adverbial, ou mesmo complemento nominal da primeira. Então, trocando em miúdos, o que eu estou escrevendo aqui é o seguinte: se você tem uma frase com duas orações, por exemplo, né, muitas vezes você vai querer analisar se há uma dependência entre elas. Essa dependência tem que ser analisada do ponto de vista sintático. E por que eu estou frisando o termo sintático? Porque eu vou analisar essa dependência na estrutura da frase. Porque há uma outra dependência que eu devo falar em outro vídeo, que é uma dependência psicológica em relação a frases de orações coordenadas, tá bom? Então, por hora, é importante saber o seguinte: se a segunda oração, por exemplo, ela tem uma função sintática em relação à primeira, ela será considerada uma oração subordinada. Se, todavia, as duas orações, né, a segunda em relação à primeira, ela não exercer uma função sintática, se ela não for um objeto direto, se ela não for um objeto indireto, sujeito, por exemplo, ela será considerada uma oração coordenada apenas. Então, vou mostrar aqui um exemplo, mudando aqui, olha só. Tomemos como exemplo a frase abaixo: veio e sambou. Que observe que nós temos o verbo vir e o verbo sambar. Esses dois verbos estão sendo ligados por uma conjunção aqui, a conjunção e. Eu coloquei aqui abaixo o seguinte: observe que essas orações são independentes sintaticamente uma da outra. É nesse sentido que dizemos que não há subordinação entre elas. Então vou dar um time aqui para dizer o seguinte: essa segunda oração aqui, por exemplo, com o verbo sambar, ela não exerce em relação ao primeiro verbo, não exerce uma classificação sintática. Eu não posso, por exemplo, dizer que o verbo sambar é sujeito do verbo vir, ou objeto direto do verbo vir, ou adjunto adnominal do verbo vir. Não há uma relação de dependência sintática. Quando isto não acontece, ou seja, quando não há uma relação de dependência sintática, eu digo que essas duas orações aqui, elas apenas exercem uma ligação, uma coordenação entre elas através dessa conjunção e. Agora vamos ver aqui outro exemplo. Olha, observe. Agora vejamos outro exemplo. Supomos que melhorou. Isso aqui é uma segunda frase. Eu sublinhei aqui o termo que melhorou, né? Note que o termo sublinhado acima, se for tirado da frase, provocará o seguinte questionamento. Veja bem aqui, suponhamos, né? Vamos usar até esse verbo supor. Eu coloco assim: supomos. A primeira pergunta que vocês vão fazer é o seguinte: supomos o que, professor? Então observe que o verbo, aqui colocado na primeira do plural, né, supomos, exige um complemento para ele. Ou seja, um complemento verbal, complemento do verbo. Dessa forma, o que melhorou é o complemento do verbo supomos, o seu objeto direto. É por essa razão, porque a segunda oração tem essa dependência sintática em relação à primeira, que dizemos que ela é subordinada à primeira. Então, veja bem, se a gente comparar essa oração, supomos que melhorou, com a primeira, a gente vai perceber que esta segunda aí, ela exige um complemento. O verbo supor, ele está pedindo um complemento para que faça sentido a frase. E este complemento, ele é classificado como complemento desse verbo.
tá? E no caso será um objeto direto. Não há agora tempo para que nós possamos explicar sobre objeto direto, objeto indireto, mas mostrando para vocês que há uma dependência em relação ao verbo supor. Conclusão: toda vez que você ouvir falar que uma oração é coordenada, isto significará que não há dependência sintática entre elas, e caso haja, ela será subordinada. Ok? Então, essa é a nossa conclusão, é a nossa contribuição com essa pequena videoaula. Tá? No próximo vídeo, falarei sobre a subordinação psicológica existente em orações coordenadas. Ok? Então, por hoje é só. Um forte abraço para todos e até a próxima aula.